Esses dias eu peguei um caso de um hospital público em que eu defendo o hospital e nisso a mãe, ela entrou, ficou em trabalho de parto um tempo, quando foi ver o bebê estava sentado, fizeram umas manobras, sei que o bebê teve dificuldade, utilizaram um fórceps para tirar. A criança teve uma fratura plexobraquial, que eu não sei a explicação técnica, mas eu sei que ela sempre vai ficar com o braço para baixo, não vai conseguir movimentar. E aí entra, até que ponto isso foi a violência obstétrica, porque a mãe alega que ela não foi avisada de que teria, né, que utilizar o fórceps. Mas tudo bem, num contexto de parto, então agora o médico vai ter que ficar comunicando tudo que vai fazer para salvar a vida? Não, o papel dele ali é salvar a vida. Não teria, tá? Isso eu não vejo e não vi em nenhum dos 4 partos, a gente passar pelo termo de consentimento livre, esclarecido. Aí a mulher teria que ter todas essas informações antes dela entrar no parto, sendo que ela tem 9 meses para ser esclarecida. A sua esposa não teve? Nenhum desses partos tiveram esse termo. A Sim, assinatura, a assinatura. a assinatura é feita na hora que você está entrando para o bloco cirúrgico. Quem que vai ler? Nós não Quem podemos vai ler? reduzir, né? Entendeu? Eu falo assim, eu tenho várias vias. Muitas coisas podem acontecer naquele momento. Muitas coisas. Pode ser a cesariana, por alguns motivos. Pode ser o parto natural humanizado por alguns motivos, né? Que pode nascer na ambulância, indo para o hospital. Pode nascer no hospital dentro do bloco cirúrgico. Muitas coisas podem acontecer. Pode ser que tenha que utilizar o fórceps. Agora, por que a mulher não ser esclarecida em que momento que o fórceps será utilizado? Eu entendo o que o doutor pontuou, eu concordo, mas só gostaria de fazer uma observação que nós não podemos reduzir a informação esclarecida da paciente com o termo assinado. Até porque o Conselho Federal de Medicina, ele nem exige que o termo esteja assinado. Então, a gente não pode. O esclarecimento da paciente é um estado mental. Então, se o médico, ele realmente, isso eu vejo que falta realmente, porque a mim também não foi esclarecido o uso do fórceps. Então, se o médico, ele esclarece tudo isso que o doutor está pontuando, mas a paciente, ele tem como comprovar, tem um relato em prontuário, mas não tem a documentação, o termo assinado, eu não vejo isso como falha, doutor. Então, assim, eu li muito, né? Mais uma vez, a informação é a capacidade de informação que nós temos. Agora, como a gente faz para chegar a essa informação para essa mãe que eventualmente usou fósforo, porque a criança possivelmente nunca vai conseguir segurar o braço, para que ela possa, né, talvez, deve ser difícil, né, compreender, mas de alguma forma amenizar a dor dessa família, né? Sim. E evitar também o maior dano ao próprio médico, né? Que o médico ele fez o que ele pôde naquele momento, teve uma situação de emergência que ele teve que mudar como se um piloto de avião. Eu estou pilotando Isso. avião, entrei numa turbulência, o que é que eu faço? Então, eu acho, né, assim, eu vejo que os médicos têm que ser mais preparados. Também eu acho que sempre foram muito donos de si, né, durante toda a vida, né? O solo hoje já não é tão firme mais como era antigamente, né? Como a doutora disse, isso é uma questão, né, de saúde pública, mas eu tenho acompanhado e o judiciário ele tem interferido, começado a interferir de uma forma um pouco mais rigorosa. E eu vou te explicar o porquê disso. Antes, se você pegava uma indenização por erro médico comprovado, que não houve, que houve morte, por exemplo, era 100 mil. Assim, gente, estou dizendo em termos gerais, tá? Óbvio que tem as variações. Pegaremos de 100 mil. Hoje, nós já temos uma decisão por falha no dever de informar com indenização de 100 mil. É uma mãe que ela fez a laqueadura e 2, 3 anos depois ela engravidou. Mas quando ela fez, ela conseguiu comprovar de que ela não havia sido informada sobre a possibilidade de engravidar de novo. Ela engravidou, a criança nasceu com uma série de problemas e faleceu 24 horas após o parto. Então ela ajuizou a ação e ela não ganhou por essa questão da criança, porque não tinha como o médico saber que a criança nasceria com problema. Ela ganhou isso em primeira instância, cabe recurso, mas indenização por dano moral de 100 mil reais por falha no dever de informar. Então eu vejo que assim, tem até um erro, né? Tem uma falha na saúde pública em que a paciente não é informada, vem o judiciário e tenta penalizar para tentar fazer o dever de correção, né? O dever de educação para que isso não ocorra novamente. Então eu tenho visto essas mudanças, mas na questão de saúde pública, sem dúvida, a doutora já bem Eu pontuaram. acho que é tão complicada essa questão que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é visto de lei, né? Isso é um motivo constitucional da nossa Constituição. E pelo que eu estou enxergando, não existe ainda um protocolo, né? Esse dever de informação
creio eu, que seja amparado lá no CDC, né? Fica lá o dever de informação, enfim. E aplicando o CDC. É legal quando a doutora fala em relação até de uma legislação específica, porque mudou muito, né? O direito, ele primeiro vem o fato, depois vem o direito regulando a sociedade. A ideia é essa, justamente de vir estruturando. E mudou muito hoje em relação à medicina, até mesmo procedimentos estéticos, que hoje eu vejo que tem causado vários danos às pessoas que não têm a capacidade técnica, enfim. Hoje, existe algum protocolo em que o médico ele tem esse dever de informação? Porque ele teria que seguir isso, né? Um protocolo, olha, tem termo de consentimento, muitas das vezes a pessoa fala, eu tenho de consentimento, mas muitas das vezes a pessoa não tem nenhum discernimento para entender o termo de consentimento. Não tem ali aquele discernimento, não, mas espera aí. Eu acho que deveria o Conselho Federal de Medicina criar uma resolução, uma estrutura para os médicos, para ter esse dever, dependendo do que for, até mesmo em relação ao seu caso, você falou em relação a essa estrutura toda da pessoa, da paciente, ela ter a ciência de tudo que vai acontecer, ela está ciente dos riscos em relação à utilização do fósforo, vai ser utilizado em casos específicos, né? Enfim, é o dever mesmo de informação. Eu quero comentar, porque é o seguinte, ele tem o dever de informação ético também, só que o Conselho não trata esse dever de informação como o Código de Defesa do Consumidor trata. Inclusive, o professor Eduardo Dantas, ele desenvolve muito bem no livro dele o seguinte, que a informação, porque pelos princípios do direito do consumidor, você tem que informar, você tem que educar também esse consumidor. Tem que educar, o fornecedor também tem que ser educado, mas o fornecedor tem que educar o consumidor, né? E tem que informar. E hoje a gente já fala em esclarecimento, que o esclarecimento é muito mais profundo, muito mais amplo do que uma informação. E o esclarecimento em medicina chegaria em absurdos, porque você teria que dizer para esse paciente, por exemplo, não só a perspectiva dele, mas todas as perspectivas. E se acontecer isso, é fórceps. E se acontecer aquilo, vai ter que ser cesariana. E se acontecer aquilo todo... E aí vira um tratado, esse termo de esclarecimento, né? Porque a depender da especialidade, você veja que isso vai ter tantas variações, né? E às vezes eu falo para o médico, escreva o tratado. Depois você só reproduz aquilo, né? Porque dependendo do retorno que o médico tem de problema, e por isso que eu costumo dizer que o direito do consumidor não resolve questões de saúde, porque ele vai gerando uma noção, e eu penso que o judiciário contribui negativamente para isso também, porque isso que a doutora Bárbara falou, eu vejo muito, eu tenho até um artigo sobre isso, justamente o quê? Muitas vezes o médico não erra, e está comprovado pela perícia. E a gente já sabia de antemão que ele não errou, porque estão sendo questionadas na justiça situações que não são erros, são insatisfação do paciente. E o paciente insatisfeito vai ter o tempo inteiro. E esse paciente, vamos falar então da gestante, tá? Ela vai fazer o seu pré-natal. Ela está sendo acompanhada por um médico. Isso em situações ideais, principalmente as pessoas que têm um plano de saúde, têm condições de pagar por esse atendimento. No Sistema Único de Saúde, eles colocaram no ECA, inicialmente, que a gestante teria direito a ser acompanhada pelo mesmo médico. Deu certo? Não deu certo. Você consegue fazer pensando em Sistema Único de Saúde, você consegue fazer realmente uma gestante ser atendida pelo mesmo médico de preferência durante a gestação toda? Você não consegue. E aí, então, a lei foi modificada para garantir que ela pudesse ser atendida o mais próximo sempre da sua residência. Por quê? Porque na prática aquilo não dá certo. Isso já é uma quebra, e eu penso que você não pode exigir isso do médico, já é uma quebra do funcionamento da informação. Não vou nem falar de esclarecimento, da informação. Se a cada consulta minha de pré-natal eu estiver sendo atendida por um médico, né, ainda que eu tenha um prontuário, mas todo médico tem a mesma metodologia, todo médico vai saber exatamente o que conversou. Para o Conselho Federal de Medicina, a informação estará contida e considerada naquilo que o médico anotou no prontuário. E aí vem a crítica ao médico, ele não anota. Então, fica o dito pelo não dito. Para o direito é que surge a necessidade de um termo, porque nós, do direito, nós exigimos prova, e de preferência uma prova documental, né? Então, é muito difícil você ter a prova que não seja documental de que aquela pessoa foi informada ou esclarecida. E aí eu vou fazer um comentário que resulta da minha experiência na área, tá? O paciente ouve o que quer.
você pode entregar o termo de esclarecimento de informação, claro que não todos, nunca vou falar aqui de generalizar, a maioria das pessoas, principalmente se for um procedimento eletivo, que ela deseja fazer, ela quer aquele resultado, essa pessoa vai falar assim, tá, entendi, perfeito, tá tudo certo, mas ela só tá com foco naquele resultado que ela quer. Depois, quando tudo aquilo, ou algum dos elementos ali cientificados naquele termo, vier a acontecer, ela vai dizer, mas eu não entendi. Aí entra o direito do consumidor. Eu não percebi, eu não imaginei que fosse tão possível. Ela falou, mas eu Nunca acho que vai acontecer não achei com que fosse ela. acontecer. Que Exatamente. é o princípio da culpa, né? Foi o sem querer. Eu achava que era uma coisa e aconteceu outra. Embora eu soubesse que pudesse acontecer, na verdade eu acreditei que não aconteceria. E aí, falando da questão do parto, eu penso assim, hoje, essa decisão que a doutora Bárbara comentou, que acontece muito. Não digo em termos de valores, mas, como eu disse, o médico não errou, mas cadê o termo? Ou então, vem com o termo, tem o termo. Cadê o esclarecimento? Isso que aconteceu não estava escrito ali. Ou a pessoa vai dizer, mas eu não entendi que era isso. E aí entra o direito do consumidor, criando uma deficiência, que é o seguinte, que eu penso que é um dano, né, principalmente para a atuação dos médicos e para os próprios pacientes, que é começar a construir na sociedade a cultura de que isso ou aquilo que o médico faça seja errado. Por exemplo, daqui a pouco vai falar assim, não pode fazer fórceps. Porque o fórceps corre esse risco, e se isso e se aquilo, então você não podia ter feito. Então, o médico, ele está preparado para agir com um objetivo principal, que é garantir aquele resultado da melhor forma possível sob a perspectiva da vida. E, às vezes, para a pessoa sair viva dali, ela vai ter prejuízos, né? E hoje, e aí, vamos considerar assim, que os médicos estão fazendo o que deva fazer, porque pode ter certeza, se o médico errou, dificilmente uma perícia não vai detectar esse erro. Sim. Dificilmente. Entendeu? E só que na perícia tem perspectivas diferentes, porque você às vezes vai ver o juiz querendo condenar o médico porque o juiz ficou indignado com o resultado no paciente, o dano que é gerado no paciente. Contudo, o médico não errou. E os juízes, muitos juízes, né? Eles não estão querendo admitir que exista essa liberdade de atuação e existam as consequências, que muitas vezes são a iatrogenia, né? Que é o quê? Para eu fazer isso, necessariamente vai causar aquilo, não tem como. Né? É como se hoje a medicina, a gente estivesse caminhando para a exigência jurídica de que a medicina tivesse que ser perfeita, limpa, sem sangue, sem cortes, e não é essa a realidade, entende? Então, o termo de consentimento, ele é importante, e aí eu defendo, sabe o quê? Que, principalmente para quem trabalha em determinados hospitais, com planos de saúde, que exista a consulta do esclarecimento. Então, é o seguinte, dá tempo, não é urgência? Então, eu marco com o médico, diagnostico, projeto o tratamento, o procedimento cirúrgico, ok. E vamos marcar a cirurgia? Vamos, mas antes nós vamos ter uma consulta que é a do esclarecimento. Nesse dia eu vou responder a todas as suas dúvidas, nesse dia eu vou te explicar detalhadamente e vou dar por escrito, antes você leva para casa, no dia do esclarecimento você traz, a gente conversa sobre isso, você assina, pode trazer testemunha, melhor que tragam, melhor que todas as partes tivessem testemunha. Mas você vai falar isso para o médico, vai falar isso para o paciente, vai falar isso para o sistema. No dia a dia isso é Você difícil demais, incluir a no aplicação plano de disso. saúde, por exemplo, mais uma consulta, só vão pensar o que é o custo, gente, que custo que é esse? Mas se a gente for pensar juridicamente, vamos trazer o direito aqui, porque não tem como, o direito veio para regular. Se for pensar por essa lógica, a obrigação do médico ela já muda. A estrutura obrigacional de todo médico seria de resultado, né? Porque os juízes eles olham em relação ao resultado do que aconteceu ali, mas na verdade o médico na sua estrutura de obrigação de meio ele teve que agir com aquela finalidade naquela hora, né, garantindo um princípio constitucional que é o direito à vida, né? Então o direito da vida é um direito indisponível, é uma cláusula pétrea constitucional que ela tem que ser garantida ali dentro das condições que ele teria naquele momento. Por isso que a lei lhe garante a obrigação de meio, né, em relação a esse tema. O que vocês acham em relação a isso? Isso tem ficado cada vez mais difícil para o médico, porque agora ele tem que comprovar que ele aplicou a melhor técnica naquela situação. Quando eu vejo a doutora comentando sobre o termo de consentimento livre e esclarecido, hoje em dia eu também já falo para o médico, olha, envia um tempo antes para não acontecer o que o doutor pontuou, de falar, isso entrou, me entregou na hora, porque o judiciário ele tem inclusive considerado
tem invalidado os termos de consentimento, mesmo que assinado, quando ele pega e vê que foram usados termos técnicos, que aquilo ali não representa realmente a relação entre as partes. Então, o que eu vejo é que todo mundo sempre comenta a relação médico-paciente mudou. Gente, mudou para o lado do médico também, porque agora o médico começou a atuar com medo. Agora ele tem medo do paciente, ele tem que agir dessa forma, de uma forma preventiva. Então, para ele poder comprovar que agiu na melhor, vamos pegar esse exemplo que eu dei, dessa médica, ela, em decorrência da urgência, ela parou de fazer evolução no parto, porque tem um gráfico. Isso aí ela já acabou comigo na defesa. Porque agora, por mais que ela tenha agido com todo zelo, que era necessário, eu já não consigo mais comprovar. Então, eu vejo que isso criou uma dificuldade tremenda para o médico, ele tem que tomar muito mais cuidado. A redação dos termos hoje, eu já coloco no próprio termo de consentimento da paciente, você está entendendo até aqui? Tem alguma dúvida? Ela tem que marcar e assinar na frente para continuar a leitura. O médico, ele envia isso uma semana antes do procedimento e ainda depois ele próprio entra em contato, gostaria de retornar. Nós não agendamos, né? Porque, como a doutora disse, o cenário ideal seria esse, do agendamento da consulta, mas isso no dia a dia é muito difícil. Imagina ainda um cenário do SUS, é praticamente impossível. Fica